Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa última live. Hoje foi lançado o nosso último vídeo e estamos aí, né, na reta final do curso. Boa noite, Andressa. O pessoal tá entrando. Então, a gente tá no nosso último dia, né, de curso. Eu queria muito saber de vocês. O que vocês acharam, né, dos vídeos, o que vocês acharam das lives. E gostaria de ter esse retorno de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a consciência fonológica, tá? Que é até tema do próximo curso. Esse curso tem uma aula, tem alguns vídeos, né? Alguns vídeos e tem uma aula presencial, né? Ele não é um curso gratuito, mas ele é super em conta, né? A parte presencial dele vai ser feita na manhã do dia 6 de novembro, lá no auditório da Universidade Veiga de Almeida, no campus de Cabo Frio. E quem tiver interesse, eu estou abrindo primeiro. Obrigada, Andressa, pelo retorno. Obrigada, ela está dizendo, gostei muito dos vídeos. Ai, que bom. Se quiser sugerir também um próximo tema, tá, Andressa? Eu vou gostar muito de saber, assim, e de desenvolver, tá bom? Muito obrigada, tá? Pela sua confiança no trabalho, tá? Então, e hoje a gente vai falar sobre esse tema que a gente acaba batendo muito na tecla, né? Sempre que a gente fala de leitura e de escrita, que é a consciência fonológica. A consciência fonológica é uma das formas da criança, se não assim, a mais importante, né? Para a criança compreender os sons que ela ouve no meio, né? No ambiente e consegue interpretar cada fonema, ela consegue ter um repertório sonoro para que ela consiga desvendar ali, que cada letrinha tem um som, para que isso não seja muito difícil para ela compreender, tá? E enquanto o pessoal vai entrando, antes de entrar no tema principal da consciência fonológica, eu vou dar algumas dicas de como ajudar a criança a aprender a ler desde cedo. Então vamos lá para algumas dicas para a gente poder... Opa, você está ajeitando aqui a imagem. Pronto. Então, muito antes de reconhecer as letras, a criança ela desenvolve uma série de competências que vai preparar essa criança para aprender a ler. Então, não é um processo que a gente fala assim, agora a criança vai aprender a ler, né? Não é assim que acontece. Então, existem muitas coisas que acontecem para que ela esteja preparada para aprender a ler e a escrever, certo? Que são aqueles estímulos que eu tenho falando nos vídeos, tá? Então, ouvir e falar são as bases indispensáveis para o desenvolvimento das primeiras competências. As crianças aprendem a ler combinando e juntando sons para formar uma palavra. Esse conjunto de competências a gente dá o nome de consciência fonológica, né? Que vai ser o principal tema da nossa live de hoje, já anunciando o próximo curso, tá? Então, uma ótima forma da gente desenvolver essas competências fonológicas é com a rima e com a aliteração. A rima é quando o final das palavras combinam, digamos assim. E a aliteração é quando o início das palavras combinam, tá? As rimas infantis, aquelas brincadeirinhas que a gente faz, né, que antigamente era mais comum dos nossos avós, dos nossos pais fazerem com a gente. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Então, são brincadeiras que vão dando um ritmo, né, na leitura, um ritmo na fala, um ritmo diferente para que a criança adquira, né, essa consciência fonológica, tá? Então, e pode ser ainda divertido estar brincando com a família, a criança gravando ali, né, memorizando um sonzinho, que depois ela vai utilizar na linguagem dela, e até agradável, né, de se ouvir, um ritmo gostoso de ouvir, em que ela vai memorizando aquelas palavras que vão rimando.
Então é muito importante, né? É por isso que algumas brincadeiras, algumas músicas, mesmo que elas não tenham sentido nenhum, elas vão passando de geração em geração, né? Por exemplo, a música do Boi da Cara Preta, né? Que a gente canta para criança. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Então, são coisas assim que a gente fala, não, hoje a gente não faz isso. Como assim? A criança vai dormir, você assusta a criança dizendo que o boi vai pegar ela. Lá, voltou. Então, as crianças, elas acabam sendo encorajadas pelas rimas. Ela começa a adivinhar, ela começa a prever palavras. Isso também é bem importante para que ela comece a ler e a escrever. Porque a antecipação das palavras, ela ajuda, né, o leitor, o pequeno leitor, a fazer previsões sobre o que acontecerá na história. Essa antecipação auxilia na compreensão da narrativa, ajuda a criança perante dificuldades na leitura de determinadas palavras. Hoje mesmo eu estava falando com um aluno que não entendeu a palavra que estava escrita no quadro. E eu falei para ele, tia, isso é um V ou é um R? E eu falei para ele, poxa, mas você não está compreendendo, lê a palavra e pensa se tem que ser um V ou um R aí nesse local, né? Porque a criança não está lendo a palavra, eles estão copiando, né? Letra por letra. E aí chega na hora de copiar uma palavra, são aquelas crianças, eu já disse isso, né, da outra vez, que acabam ficando por último na cópia, elas acabam dando muito trabalho, a gente fica aguardando a criança terminar para a gente poder apagar o quadro, porque elas não têm essa consciência, né, que a palavra, eu agora não recordo qual era a palavra, mas era uma palavra que não caberia o R se ele tivesse lido o início da palavra, né, não caberia um R ali. Mas como essas crianças estão com muito, elas não leem, elas não preveem as palavras, elas não brincam com rimas. Então começa a ficar bem complicado para que elas aprendam realmente a ler, a escrever, a ter um ritmo, né? E outra coisa que eu estou achando muito difícil são os acentos. Que as crianças não leem os acentos, né? O acento agudo, o acento circunflexo. Elas não têm esse ritmo de leitura, principalmente a pandemia, para crianças que não costumam ler, pelo menos não ler em voz alta, né? Que eu coloco muitos alunos para estarem lendo em voz alta, para os outros ouvirem, assim eles vão se preocupando com a entonação, porque os outros precisam entender aquilo que eles estão lendo. Então eu percebi que os acentos também, eles colocam a sílaba tônica na sílaba, a tonicidade na sílaba errada, né? Não a sílaba tônica. Por exemplo, história. Eles não leem história, eles vão ler historia. É uma coisa que não faz sentido, mas eles leem dessa forma, mesmo tendo um acento agudo no O, né? Do história. Então são coisas que a gente precisa estar observando nos nossos alunos maiores um pouquinho, né? Que já passaram da alfabetização, né? Que até agora a gente falou bastante de educação infantil, bastante da alfabetização no primeiro ano, né? Que na verdade a alfabetização, ela, pela BNCC, né, até o segundo ano a gente está alfabetizando, mas o ideal é que ela já tenha quase que concluído no final do primeiro ano, tá? Antigamente não, né? A gente tinha que ir até o terceiro ano, a criança ainda está sendo alfabetizada. Lógico que a criança está sendo alfabetizada todos os dias, né? Elas vão descobrindo coisas até o quinto, sexto, sétimo. A gente hoje descobre algumas coisas que a gente não sabia antigamente sobre as palavras, principalmente a língua portuguesa, né? Que é uma língua difícil, é uma das mais difíceis, né? Então, são muitas palavras, muitos significados, muitos acentos, a acentuação é bem complexa, tem regras, tem exceções às regras, isso tudo confunde bastante nós adultos. Imagina uma criança que está aprendendo a ler, mas é fundamental que elas entendam as regras exatamente para que elas aprendam a ler e a escrever, principalmente a língua portuguesa, né? Que é cheia de regras. Então, se eu não quero obedecer as regras, eu não quero pensar que existam regras, vai ser bem complicado para ser alfabetizado em língua portuguesa, né? Então, as ilustrações também, gente, a compreensão das narrativas, ajudando as crianças na leitura de determinada palavra,
né? Às vezes a criança engasga numa palavra e eu vou tentando ajudar, né? Sílaba por sílaba, até a criança compreender. E essa leitura compartilhada é muito importante para a criança, para que ela perceba que a gente está se importando sim com o que ela está lendo, com o que ela está falando, que é importante que ela aprenda a ler de uma forma fluida, né? Que tem uma certa fluidez, tá? As ilustrações dos livros também fornecem pistas para quem está iniciando a leitura. Então, mas você está vendo a figura. Gente, deixa ver a figura, é uma forma de leitura, né? De ler o mundo através da figura, tá? E eles vão, através da figura, também prevendo o que pode estar escrito ali naquela página. E isso também é importante, são pistas que acabam ajudando aquela criança a desenvolver, né? A desembolar as palavras, né? Dos seus pensamentos, digamos assim, né? Então, as rimas, os sonzinhos semelhantes, ajuda a compreender conjuntos de palavras, como cão, mão, balão, sabão, limão, mamão. A gente pode até colocar uma palavrinha diferente. Qual a palavrinha que está no grupo errado? Aquela impostora, invasora, né? A gente pode colocar a palavrinha invasora, que invadiu ali o conjunto. Então, a gente tem várias formas de estar trabalhando essa concentração, essa noção que eles têm das palavras, tá? Então, isso faz com que ela construa uma certa biblioteca de sons no seu cérebro, né? E o ritmo, a melodia, a gente cantar muito com as crianças, a gente... as rimas, né, que mostram aquela batida constante, o ritmo da linguagem, que a leitura em voz alta ou mesmo na conversação a gente vai percebendo o ritmo daquela criança, né? A forma como ela lê é a forma como ela lê o mundo, é ela, né, ali lendo, colocando ali a emoção, a intensidade dela naquelas palavras também. Então, a gente precisa ler para a criança, precisa fazer vozes diferentes na leitura. Cada personagem tem uma voz diferente, tem um personagem que tem a voz mais fininha, o outro que tem a voz mais grossa. E a criança, com isso, as variações também da entonação, ritmo, a acentuação, isso é essencial até para ela desenvolver a fala. Então, as crianças adoram imitar, né? Elas gostam muito de repetição. Eu lembro que meus primos viam vídeos de filminhos, né? Viam assim muitas vezes, né? Meus filhos não gostavam de repetir tanto as coisas, não. Mas eu lembro que meus primos gostavam muito de repetir. E assim, caso, né, a gente repita, isso é chato. Não é a forma como a criança está aprendendo. Cada vez que ela assiste aquele filminho, aquele desenho, que ela ouve aquela musiquinha, né? Que a gente está na era da galinha pintadinha, do Mundo Bita, dessas musiquinhas, esses videozinhos, né? Então, sim, hoje em dia é fundamental que a criança tenha acesso, sim. Tá? E que a gente assista junto, que a gente faça comentários. Eles gostam dessa companhia. Não é botar o vídeo ali e deixa a criança vendo sozinha, né? A gente pode muito bem perguntar qual é a cor daquela bola que aparece no vídeo e fazer várias perguntas e questionar e fazer com que a criança desenvolva a concentração, desenvolva a fala, tá? É muito bom que ela tenha a música favorita, o jogo favorito, o livro favorito. Isso é muito importante. Então, por exemplo, aquelas brincadeirinhas, né, de palavras que começam com a mesma letra. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, todas elas começam com R. O R é uma consoante difícil, né? Porque eu brinco que o R arranha a garganta da gente. Então, são brincadeiras assim que fazem com que as crianças comecem a perceber a diferença das letras, a diferença das palavras, que uma palavra é dita de uma forma, a outra é dita de outra. Então, por exemplo, a gente brinca com as palavras e ajuda as crianças
darem forma às letras, às palavras, essa brincadeira que a gente faz com a língua, né, com a língua portuguesa, das palavrinhas, o mesmo que começa com a mesma letra, que termina. Os meus alunos adoram, eu fico brincando, eles já são maiorzinhos, mas eu fico brincando com eles e eles gostam muito desse tipo de combinação de ritmo. É uma coisa agradável, né? A gente gosta desse tipo de rima, de músicas com rima, isso é muito bom. E agora eu vou entrar na consciência fonológica, né, em si. Eu vou fazer a perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é a consciência fonológica? Vocês conseguiram pegar a consciência fonológica nesses vídeos, em tudo que foi falado até agora? Falem para mim, o que vocês acham da consciência fonológica? Vocês trabalham consciência fonológica, né? Quem já trabalha, quem já tem turma, como é que é a consciência fonológica na vida de vocês, né? Então, a consciência fonológica, ela é a habilidade de reconhecer e manipular os sons que compõem a fala, ou seja, entender que a palavra falada se constitui de partes que podem ser segmentadas e manipuladas. São essas brincadeiras, esses jogos que a gente faz com as palavras, com as letras, que dá essa biblioteca, né, para a criança de memória sonora, né? Então, a gente já falou em outros vídeos que desde os primeiros meses, desde do ventre, as crianças, os bebês começam a ativar seus mecanismos atencionais devido ao som das falas, aos sons que são produzidos por aqueles que estão à sua volta. Porém, eles não refletem as palavras ouvidas ainda, né? Porque ele ainda precisa que o cérebro dele esteja pronto para que ele consiga compreender. Então, ele não consegue perceber que bola rima com cola, por exemplo, e que as letras iniciais dessas palavras são diferentes, né? Mas, quando a criança já está entrando no ensino fundamental, ali no pré-1, muitas no pré-2, com 5 anos mais ou menos, né? Que no primeiro ano, que é a alfabetização, elas estão entrando já com 6 anos. Então, aí ela vai juntando, né, os arranjos, os diferentes, a gente vai começando a tomar consciência dos diferentes arranjos que compõem uma palavra. E aí, quando ela já toma essa consciência, a gente pode dizer que ela adquiriu a consciência fonológica. Tem algumas crianças que elas possuem uma consciência fonológica bem desenvolvida. Elas podem ter, por isso, uma melhor facilidade na escrita e na leitura, né? Sendo que essa consciência também pode ser treinada através de brincadeiras, de jogos, compatíveis, lógico, né, com a idade, com o desenvolvimento neurobiológico da criança. Sendo assim, a gente começa uma estimulação precoce da consciência fonológica, né, que pode, principalmente desde que a criança começa a frequentar uma escolinha, ou antes até, né, em casa, se os pais tiverem essa consciência, se eles tiverem esse conhecimento, então eles podem, com isso, fazer um diferencial enorme para as futuras aquisições da leitura e da escrita das crianças, tá? Então, no curso do dia 6 de novembro, eu vou falar melhor, vou fazer com vocês, vou mostrar, né? Vocês vão ganhar, quem participar vai ganhar ali um e-book, tá? Com as atividades de consciência fonológica, que pode ser impresso, pode ser plastificado, e tem jogos, tem várias atividades que podem servir de base para outras, né? E a gente mesmo acaba criando outras atividades. Então, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar a rima, que é o final, né? Vou mostrar para vocês como a gente pode estar trabalhando a rima, diferentes atividades, tá? A aliteração, que é o iniciozinho das palavras. Qual a letrinha que começa, né? A gente sempre começa ali com eles nas vogais. A letrinha A. Outro dia eu entrei na salinha do pré-2 e fiquei brincando com eles enquanto a professora resolvia
né, um problema e eu fiquei brincando com eles. Olha, a letra A, o que começa com A? Eles começaram a falar: tia, amor, amarelo, árvore. Então começaram a desenvolver, eu fiquei encantada, né? Porque toda letra que eu falava, eles conseguiam compreender o som inicial e me dar outras palavras. Por mais que elas fossem diferentes, mas o som inicial estava certinho. Então eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento da turminha, até parabenizei a professora, né? Porque a gente veio de uma pandemia e, assim, a maioria das crianças entraram ali em fevereiro e sem ter estudado, sem ter passado por nenhum processo, né, e de alfabetização, de atividades no ano de 2020. E eles conseguiram desenvolver, eles conseguiram compreender com aquelas aulas, com aquelas brincadeiras, com o concreto, com o exemplo do coleguinha, né? E a gente fica muito feliz em ver que realmente é por aí o caminho, tá? Então a gente vai falar também da consciência de palavras e de segmentação de frases, aquela criança que escreve a frase toda junto, tudo junto, né? E não dá espaço. Aí a gente fala, não, espaço é porque acabou a palavra e a gente precisa dar um espaço para começar a outra. Então, tudo isso, gente, é consciência fonológica, é perceber que uma palavra terminou e que outra vai começar. Então, tudo isso é importante para a criança, tá? A consciência de sílabas. Gente, as músicas são muito boas. Tem várias brincadeiras, jogos com fantoches, brincadeiras de separar sílaba, que eles mesmos gostam, né? De brincar um com o outro, batendo as mãozinhas. Isso tudo é muito importante para que a gente possa trabalhar essa consciência de sílabas, tá? A identidade fonêmica, por exemplo, o professor fala uma palavra e a criança tem que identificar com qual letrinha começa a palavra, né? São brincadeiras. Qual o som? A gente não precisa nem perguntar a letra quando eles são muito pequenininhos. Qual é o som que faz, por exemplo, óculos, né? Que começa óculos. Eles vão falar, ó, mesmo sem saber qual é a letra O, né? Então isso é muito importante, que mesmo antes de saber o nome da letra, ele já consiga identificar o som, tá? Mas o que eu posso falar para vocês? Eu acho que é basicamente isso, né? Vou colocar o link para vocês, vou mandar no e-mail, né? Já mandei um e-mail com o link para quem quiser se inscrever. Lá no canal da Miller Connect no YouTube tem vídeos também sobre consciência fonológica, quem tiver interesse, tá? Para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível com os nossos alunos e perceber caso eles tenham alguma dificuldade de aprendizagem. E a gente já teve aí uma noção de dislexia, de TDAH. Como eu tive uma pergunta, né? Fizeram uma pergunta. Como trabalhar com autismo? Foi o Israel que fez essa pergunta. Como faz para trabalhar com autista? Aí eu expliquei para ele que o autismo ele tem espectros, né? É o espectro do autismo. Então, um autista não é igual ao outro. Para que a gente possa trabalhar com uma criança que tem autismo, a gente precisa identificar o que ela sabe, né? Da dificuldade dela, separar, né? O que ela sabe, qual é a dificuldade, como ela responde melhor, qual o tipo de brincadeira, ela gosta de brincadeira, ela consegue compreender a aliteração, ela consegue compreender a rima. Então a gente vai testando com todas essas atividades que eu passei para vocês nesses 3 dias, a gente pode ir testando como ela aprende melhor, né? Ele é mais visual, ele é mais auditivo, ele é mais sinestésico, ele aprende sentindo, ele aprende melhor imaginando. Então a gente tem realmente que verificar como essa criança aprende, qual é a dificuldade dela, para que a gente possa traçar uma estratégia. Lógico que não tem como dar uma receita. Se ele for assim, você vai trabalhar assim. Não, porque a gente precisa testar todas as formas de trabalho, né? Às vezes a gente julga que uma é melhor que a outra e se surpreende quando trabalha de outro modo. A gente percebe que a criança entendeu melhor ainda de outra forma. Então eu sugiro que tentem, né? Que testem todas as formas de metodologia para trabalhar com a criança com autismo,
tá? Principalmente a alfabetização, né? No caso dos autistas, muitos possuem o corpo caloso, que é uma estrutura do cérebro que divide os hemisférios esquerdo e direito. Eles têm uma deficiência no desenvolvimento do corpo caloso, fazendo com que o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito não se comuniquem, digamos assim, né? E assim como a gente viu, os dois hemisférios trabalham para a leitura e para a escrita. Então a gente precisa que tenha, né, essa comunicação dos dois hemisférios. Então a gente vai precisar ensinar essa criança a como acessar esse conhecimento, mesmo tendo essa, digamos assim, dificuldade devido à estrutura do corpo caloso. Então a gente precisa estar testando, a gente precisa estar tentando. Pode ser que ele dê uma resposta boa no dia seguinte ele tenha esquecido. Então a gente vai trabalhar de novo, a gente vai trabalhar de uma forma diferente, tá? Não tem como uma receita para a gente dizer, trabalha dessa forma que vai dar certo, né? Não tem como a gente saber, é só a gente testando. O importante é que vocês conheçam vários métodos, várias formas de trabalho para que vocês possam testar, tá? Todos os métodos com essas crianças. A gente falou um pouquinho de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essas crianças, a dificuldade maior delas é manter a concentração, porque o mínimo de esforço que ela faz para manter a concentração naquilo que a gente está ensinando é muito para ela, né? Ela cansa, a gente fala, nossa, mas já está cansado, né? De correr você não cansa, agora de pensar você cansa. Cansa, porque digamos que a energia que ela gasta para tentar encontrar as respostas no cérebro dela é muito grande, tá? Então realmente cansa e às vezes eles não encontram a resposta. Então o que fazer para essa criança passar a encontrar a resposta? Primeiro, se ele for desatento, assim, em excesso, né? Prioritariamente desatento, ele vai precisar provavelmente de uma medicação para que ele mantenha a atenção, tá? Se ele for impulsivo, essa criança que quando vê já fez, né, ele vai precisar controlar sua impulsão para que ele consiga prestar atenção, né? Porque senão tudo que o coleguinha fizer ele já vai estar respondendo, né? Jogando a borracha, jogando lápis, e ele também não vai conseguir prestar atenção, né? Se ele for predominantemente hiperativo, né, apresenta uma hipercinesia. O que é a hipercinesia? É a necessidade extrema de estar se movimentando. O cérebro dele funciona através dos movimentos que ele faz. Então ele sente aquela necessidade enorme de estar se movimentando. Então precisa de um acompanhamento, né? Precisa de um tratamento. Alguns pode ser que alguns não precisem de medicação? Pode, tá? Pode ser que só com a terapia, com a psicoterapia, a gente consiga, a gente não, né? O psicoterapeuta consiga contornar, tá? Mas precisa de um médico para dizer isso, tá bom? Então, imagina, né? É bem complicado no caso do TDAH também. Aí, no caso da síndrome de Down, ela pode ter, né, uma deficiência no coeficiente de inteligência da criança, no QI, tá? E a criança pode também apresentar comorbidades, ela pode apresentar síndrome de Down e TDAH. Ele pode apresentar síndrome de Down e o autismo, por exemplo. Antigamente acreditava-se, né, que não tinha como apresentar síndrome de Down e autismo, não tinha, que poderia ser uma comorbidade. Hoje já sabe que pode, né? Porque são coisas assim, que são genes diferentes, cromossomos diferentes, mas que pode ter essa herança sim, pode ter uma comorbidade. Então a gente precisa realmente colocar no relatório, apresentar para o médico, né, quando o médico solicitar a escola, e a partir das estratégias do que o médico vai descobrir sobre aquele aluno, que a gente consiga desenvolver as nossas estratégias, porque a gente já conhece metodologia, né? Uma criança que tem deficiência intelectual, ela normalmente não tem cuidado
hábitos de higiene, muito cuidado com as suas coisas, com o seu próprio corpo, né? Ela não sabe se cuidar sozinha, ela apresenta realmente necessidade de ajuda em todos os âmbitos da vida dela, né? Ela tem uma dificuldade de raciocínio severa muitas vezes, né? Então, com essas crianças, era o caso que eu estava falando ontem no final da live. A gente precisa perceber que o quanto que ela pode, qual o objetivo que a gente pode traçar com ela, né? Que não adianta a gente querer ensinar a fórmula de Bhaskara para aquela criança, tá? Se ela tem dificuldade na sequência numérica básica, de 0 a 9, de 0 a 10, de 0 a 20. Então a gente precisa partir do princípio, né? Realmente do início com ela e avançar quando a gente perceber que ela está apta para avançar, para que ela também não se sinta, né, triste com a situação, porque muitos conseguem perceber, né, que não estão aprendendo. Também tem níveis, né, deficiência intelectual também tem níveis, tá? E a gente precisa entender que cada um é um, né, que cada um vai responder da forma que ele recebeu o estímulo desde pequenininho. E antigamente, imagina, né, gente, que as pessoas com síndrome de Down, elas eram escondidas em casa, não tão antigamente assim, né? Os pais escondiam, tinham vergonha, não queriam que as outras pessoas ficassem comentando. Então, é bem complicado, né? A gente sabe que a falta de informação, de conhecimento, acaba prejudicando e muito a vida de muitas pessoas. Então, a gente vai descobrindo aos pouquinhos, vai descobrindo com a ciência. A gente sabe que os pais nem colocavam na escola essas crianças pela vergonha, por achar que eles não iam conseguir, né? Então, houve depois uma política de colocar as crianças em escolas regulares. Então, muitos que tinham bolsa, vou falar nível aqui de Cabo Frio, tá? Pelo que eu sei, né? Pelo que eu vivi. As crianças tinham bolsa em escola particular, que o governo era obrigado a oferecer, né? E depois que saiu a lei que as crianças deveriam estar em classes regulares, preferencialmente, muitas crianças perderam a bolsa, né? Porque se pode estar em escola regular, a escola particular não é mais obrigada a oferecer bolsa para essas crianças, tá? Então, elas começaram a ir. Então, aqueles que já estavam muito além da idade não conseguiam entrar numa escola, né? Por exemplo, que já tem pessoas com síndrome de Down, tipo 26, 27, 30, 35, 40, que a idade mental dela é de 3, 4, imagina, né? Um homem de 30 anos com crianças de 3, 4 anos. A gente nem deve fazer isso, né? Lógico que não. Mas a idade mental dele tem, né? A idade mental dele é essa. E aqui, por exemplo, não tem um centro de convivência, né? Mas eu sei que em Juiz de Fora tem centros de convivência. Outros lugares do Brasil têm centros de convivência que ensinam essas pessoas a cozinhar, ensinam outras coisas, né? Que são essenciais para a vida, que não são só acadêmicas. Então, a pessoa chegou no limite dela de instrução, né? Ela não consegue avançar, mas ela tem interesse por cozinha, ela gosta de cozinhar. Olha quanta coisa legal que a gente tem para fazer. A gente pensa só em escola, diploma, título, né? Mas a gente não pensa que eles vão sair da escola e vão fazer o quê da vida deles, né? Então, fica até uma dica aí para os nossos governantes, né? Que a gente precisa de ações como essa, de centros de convivência, para que essas pessoas se sintam, gente, seres humanos. Porque não é escondendo em casa, não chegando a uma certa idade, nem os pais mais querem levar para a escola, né? Porque eles já estão muito além da idade. Então vai ficar fazendo o quê? Vai ficar em casa, né? Vai ficar em casa fazendo o quê? Esperando o dia, né? Sei lá. Então é complicado, tá? Então a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa saber que cada um é um, que somos seres humanos, que as coisas não se baseiam só em título, em diploma, em certificado, em grau de instrução. Não, alguns vão chegar ao mercado de trabalho? Muitos vão chegar ao mercado de trabalho, mas vão ter alguns que não vão
Claro que sim, né? Cada um tem sua possibilidade, mas ele de repente não chega no mercado de trabalho para trabalhar, né? De repente de carteira assinada em algum lugar, mas de repente em casa ele faz um trabalho manual, uma pintura, né? Uma pintura em tecido. Então, as artes são muito importantes também para serem ensinadas para essas pessoas, para todos nós, né? Tanto que existe a arte terapia, que é muito importante que a gente trabalhe, que acalma, que a gente trabalha outras habilidades. Então, são possibilidades de a gente estar trabalhando na sala de aula com essas crianças, trabalhando artes, fazendo mosaicos, fazendo pintura. É também super rico e super importante para eles também, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Nusca, boa noite. Denise, Eli, boa noite. Então, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou encerrar essa live assim que o vídeo, né, salvar, eu coloco lá no YouTube, mando o link para vocês, tá? E, gente, foi um prazer enorme estar com vocês esses 3 dias, ter conhecido vocês. Recebi muitas mensagens, agradeço muito, porque as pessoas vão assistindo assim, né, aos pouquinhos, na hora que a gente lembra. Algumas mandaram para mim, eu me perdi aqui, esqueci que tinha live. Não tem problema, as lives estão gravadas. Lá na plataforma vocês têm acesso, tá? Eu vou deixar por um tempo ainda, vocês podem entrar, podem acessar, não tem problema. Vocês podem estar entrando na parte dos certificados lá na plataforma e imprimindo o certificado de vocês, tá? Já sai certinho, vai sair em PDF. Aí vocês podem salvar no computador, se não quiserem imprimir agora, né? Vocês têm a opção de salvar, tá? E já vai sair com o nomezinho de vocês, são 10 horas de carga horária, contando, né, com essa disponibilidade toda, com assiste vídeo, assiste de novo, então a gente dá um tempinho assim maior, tá? E vou falar de novo do curso, Consciência Fonológica, Atividades Práticas. Quem chegou agora, assiste depois de novo a live, que eu falei bastante sobre consciência fonológica hoje, tá? E vai ter esse curso, no dia 6 de novembro vai ser a aula presencial dele, onde eu vou passar várias atividades práticas para vocês, né? Vocês querendo acessar o canal da Miller Connect no YouTube, tem também vários vídeos sobre consciência fonológica, sobre educação socioemocional. Tem muita coisa lá para vocês assistirem, tá? Vou agradecer mais uma vez, vou ficar por aqui. Obrigada a todos pela confiança aí no meu trabalho. Estou disponível, se quiserem entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Ou pelo canal do YouTube, ou pela plataforma. Podem ficar à vontade, tá bom? E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigadão.